Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Importação E-Commerce, Importação E-Commerce Cast. Estou muito feliz, estava com muita saudade de gravar, de conversar com o pessoal, principalmente aquele que vende online, o pessoal do e-commerce. E hoje eu estou com dois convidados especiais aqui, dois grandes homens, dois grandes empresários, sócios, que vieram de longe, vieram de São Paulo aqui, dirigiram 800 quilômetros para estar em São Paulo me visitando e eu não podia perder a oportunidade para poder conversar com eles, bater esse papo aqui, falar um pouco sobre venda online, sobre importação, sobre uma resenha ali dos mineiros. E sem mais delongas, eu tenho a honra aqui de poder apresentar essas duas incríveis pessoas. Um deles se chama Diego e o outro se chama Davi. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas aqui para vocês. Obrigado. Muito bem-vindos. Bom dia, né? Está de dia. Bem-vindos a São Paulo. Muito bom tê-los aqui. E a ideia aqui hoje é a gente bater um papo, é a gente falar com vocês sobre venda online, sobre empresa, sobre ser empresário, sobre importação. Claro, vocês são meus clientes ali de importação. Sobre viagem também, sobre suas experiências na China, enfim, sobre várias coisas. Mas para a gente organizar isso aqui, eu quero que vocês se apresentem primeiro para a galera. Então, Davi, por gentileza, fala quem você é, sua idade, e, enfim, fala um pouco sobre você. Quem é o Davi aí para a galera te conhecer? Você pode olhar aqui para essa câmera. Ok. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o Neemias, que tanto nos ajuda na parte das importações. A gente teve, após o momento com o Neemias, a empresa tem o momento antes do Neemias e o pós-Neemias. Ele transformou a empresa nossa, a parte de importação. Então, assim, para a gente é um grande prazer estar participando, estar junto aqui com você. E a gente só tem a agradecer. Falar um pouquinho do Davi. Sou da cidade de Patos de Minas. Fui nascido na zona rural, em um distritozinho, um vilarejozinho que se chama Pinaíbas. E o meu pai era lavrador, trabalhava na roça, trabalhava de boia fria. A minha mãe vivia de cuidar da gente, de vez em quando fazia algum servicinho, algum bico, dava alguma aulinha, que ela nunca teve formação. E então, assim, eu vim de uma família humilde, de zona rural. A gente tinha umas vaquinhas, a gente fazia queijo, vendia. Então, assim, eu desde muito novo sempre trabalhei muito, sempre empreendia, né? Vendia banana na rua, vendia queijo. Então, assim, esse é o Davi lá do início. Aí depois eu mudei para a cidade, morei em Brasília 2 anos, né? Trabalhei de carteira assinada, ganhando salário mínimo muitos anos. E depois disso eu me tornei corretor de imóveis. Aí depois que eu me tornei corretor de imóveis, veio a pandemia. A corretagem de imóveis fez eu crescer profissionalmente. E nisso veio a pandemia. Aí a pandemia caiu muito as vendas de imóveis. Já com a imobiliária, eu tinha uma construtora também. E eu tinha um sócio na construtora que tem uma marca de óculos de sol. Aí foi aí que eu entrei no e-commerce. Porque as vendas caíram durante a pandemia, não tinham como a gente estar saindo. Aí a gente teve a ideia de vender online. Aí o Adilson, que era o meu sócio nas construções, como ele tinha a marca de óculos de sol e não tinha jeito de estar vendendo, ele começou a implantar as vendas no Mercado Livre. Mercado Livre, na Shopee, na Amazon. E nisso eu achei interessante. Eu fui vendo o andamento. E nisso eu comecei a estudar produtos para poder vender. A gente começou a estudar, olhando produto na internet, o que está vendendo, o que mais vende. E nisso eu comecei a importar de forma totalmente bagunçada mesmo, totalmente aleatória. Que legal. E nisso a gente foi aprendendo algumas coisinhas.
e foi evoluindo devagar. E hoje a gente está com... A gente tem hoje três empresas, né, Diego? Isso. A gente tem a Westgate, que é a empresa chinesa que a gente representa no Brasil, e a gente tem mais 2 lojas também que vende outros produtos. Que incrível. E qual que é a tua idade? Acho que a idade eu não te perguntei, né? Eu estou com 34 anos. É, um menininho. Agora me fala um pouco aí Legal, obrigado. Me fala um pouco de você, Diego. Quem é o Diego, pra galera conhecer, assim, bem resumidamente? Bom dia, galera. É um prazer, uma honra estar aqui. A gente tá até um pouco, assim, nervoso, que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Fique em paz. Aqui, ainda mais tá na presença aqui do Neemias, um cara fera, referência. E conforme o Davi citou aí, a nossa empresa teve 2 passos, assim, que foram uma mudança significativa. Antes das importações sem o Neemias e agora com o Neemias, fazendo as coisas formais, legal. Então, para falar um pouquinho sobre mim, meu nome é Diego, né? Eu sou mineiro também, do interior de Minas. Minha cidade natal é Frutal, Minas Gerais, só que eu morei lá até os 2 anos de idade, então nem tem muita lembrança de lá. Depois, meu pai é servidor público, ele foi transferido para Presidente Olegário, que é ao lado ali da cidade do Davi. Nós somos primos, né? Então nós fomos criados juntos. Eu sempre fui criado nessa cidadezinha do interior, filho de servidor público, assim, uma família humilde, mas graças a Deus nunca me faltou nada, mas desde novinho eu sempre tive vontade de ter as minhas coisas, de ter meu dinheiro, de ter meu negócio, de ganhar meu dinheirinho para ter as minhas coisinhas. Então eu comecei a trabalhar muito novo. Eu com 12 anos, foi meu primeiro emprego, eu trabalhava de limpar a casa de uma mulher, uma vizinha nossa que fazia biscoito. Ela era biscoiteira, chama Dona Hilda. Olha que legal. Aí ela precisava de alguém para limpar depois que ela terminava os biscoitos, lavar lá, organizar as coisas, né? Aí eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, ela me chamou. Aí eu para lá, limpava as coisas, aí ganhava meu dinheirinho. Aí eu já comecei a gostar daquilo ali, ter meu dinheirinho, não ter que pedir meu pai, às vezes queria ir pra escola, queria comprar uma balinha, alguma coisa. Isso com 12 anos? Com 12 anos. Você tá com? Eu tô com 30. Idade Novo hoje. também, super novos. Então aí depois disso eu comecei a vender picolé lá na minha cidade. Tinha uma sorveteria lá que o pessoal, a gente podia pegar o carrinho e vender os picolés lá. Então eu comecei a vender picolé e eu já comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Aí eu gostava na época de bicicleta, sempre gostei assim do ramo assim de bicicleta, depois moto, carro, né? Aí eu já comecei a tunar minha bicicleta com meu dinheirinho e sempre queria mais. Falar, cara, tá legal, tô ganhando meu dinheirinho. E aí depois eu com 15 para 16 anos, eu fiquei um bom tempo assim fazendo esses biquinhos, vendia picolé, trabalhava lá com essa mulher. Apareceu uma vaga de oportunidade de estágio numa loja, numa empresa de cursos de informática que tinha lá na minha cidade. Aí lá tinha curso de informática, tinha cursos profissionalizantes, né? Apareceu o estágio. Aí eu fui lá fazer a entrevista, o rapaz falou comigo, falou, olha, a gente tem aqui a vaga disponível, só porque não tem remuneração. A remuneração aqui é o custo. Você pode fazer qualquer curso aqui da unidade gratuitamente, se você quiser fazer o estágio. Eu falei, quero, porque 15 anos, nunca tinha... Tipo assim, tinha computador em casa, mas usava só para jogar, nunca tinha pensado nem assim, nunca levava muito a sério essa questão de entender um pouquinho de tecnologia, de informática. E foi nessa empresa que eu comecei o estágio, que eu comecei a ter contato. Aprendi a montar, desmontar computador, curso profissionalizante, comecei a entender como que era o funcionamento das peças ali, comecei a gostar de tecnologia e fiz os cursos que tinha, aprendi um pouquinho de desenvolvimento de site, algumas coisinhas ali. E depois eu fui contratado. Aí eu fiquei nessa empresa durante 4 anos, até comecei lá de 15 para 16. Quando eu tinha 20 anos, a empresa estava mal das pernas, a empresa quebrou. E nessa época que eu fui contratado, eu trabalhava na assistência técnica dessa empresa. Ela era uma empresa de informática, tinha cursos e tinha uma assistência técnica. Como tinha os técnicos trabalhando ali, a gente consertava computador, recarregava toner de impressora. Então eu aprendi a fazer aquilo ali. Aprendi a consertar computador, aprendi a recarregar os toners, né? E aí a empresa já ruim, eu tinha acabado de começar, bem dizer, a faculdade de administração. Aí meu patrão chegou para mim e falou, olha, Diego, a gente vai fechar a empresa, vou acertar com você aqui. E é isso aí, cara. Infelizmente não dá para manter mais. E eu vou ver como que eu vou fazer para acertar com você, porque eu tô apertado. E a gente vai negociando. Aí nisso, eu pensei, agora eu tô sem emprego, a cidadezinha lá é pequena, como é que eu vou fazer? Comecei a faculdade, né? E aí me veio uma ideia. O meu chefe, eu falei, o que você vai fazer das máquinas aqui? Na época tinha máquina lá, tinha peça de computador, um monte de coisa lá que dá assistência. O que
você vai fazer com isso? Sei lá, Diego, eu vou vender isso tudo. Aí eu falei, cara, você não quer me vender, não? Porque como a empresa vai fechar, eu vou começar meu primeiro negócio. Aí ele, uai, te vendo, a gente acerta até, desconta no seu acerto que você tem para fazer aqui. Beleza. Aí a gente foi, eu cataloguei as coisas que tinha lá, ele colocou o valor e eu comprei a assistência técnica. Comprei as peças, na época a gente fazia muita recarga de toner, comprei os Umpó, né? A tinta do toner Umpó, o pó de toner, chave, aspirador, compressor de ar, comprei tudo. Aí eu falei, cara, mas onde que eu vou montar isso? Aí meu pai, assim, sempre me deu muito apoio, sabe? Para poder empreender, para correr atrás. Falando, Diego, você tem que correr atrás quando você é novo, você tem que buscar. Aí eu tive a ideia de montar lá em casa mesmo. Aí tinha uma garagem lá, onde meu pai guardava o carro, e no fundo tinha tipo uma casinha. Tipo assim, de guardar bagunça, essas coisas assim. Aí eu dei uma reformada lá, tirei as bagunças de tudo que tinha lá, comi um piso de cerâmica, organizei e montei minha empresinha lá. Aí comecei com recarga de toner e assistência de computadores. Aí nisso, essa empresa que eu trabalhava, ela tinha um contrato com a prefeitura lá da cidade de fornecimento de recarga de toner. Então o pessoal fazia prestação de serviço de recarga e algumas manutenções. Aí o que acontece? Eu tinha acabado de sair e tal, sem tipo assim, capital, basicamente meu dinheiro do acerto ficou tudo nos materiais, eu comecei a receber seguro-desemprego. Eu tinha recebido a primeira parcela. Aí eu tive que tomar a decisão. Eu abri um MEI na época e tentava participar dessa licitação. Tentava ver se eu ganhava a licitação, porque tinha empresa, concorrente, para me poder pegar aquele contrato e meio que ter uma coisa mais certeza, ou eu não abrir o MEI, continuar fazendo só ali os freelancers, trabalhando ali, atendendo algumas empresas, alguns clientes, e ficaria ali recebendo mais as três parcelas de seguro-desemprego. Aí eu falei, cara, isso é desespero, né? Desespero. E, cara, se eu abrir essa empresa, o MEI, que aí eu já perco na hora o seguro-desemprego, né? E não der certo eu ganhar essa licitação, como é que eu vou fazer? E aquele negócio. Aí eu falei, cara, que sabe de uma coisa? Eu vou arriscar. Fui lá, dei entrada no MEI, na época eu procurei um contador lá. Em que ano que foi isso? 2014. 2014. Isso. Aí fui lá, dei entrada no MEI e cortou o seguro-desemprego. Aí marcou a licitação, saiu o edital, eu não tinha muito entendimento ainda, né? Primeira licitação que eu ia participar, procurei um contador amigo meu lá da cidade, ele me ajudou a montar os documentos do MEI, né? Tipo, eu lembro direitinho que como a empresa era muito nova, não tinha uma certidão, lembro direitinho, que é a certidão da Caixa de débitos de fundo de garantia de trabalho. Tipo assim, da empresa mesmo, não tinha, porque a empresa era nova, eu tinha acabado de abrir a empresa num mês, no outro mês já ia participar da licitação. E aí tinha prazo, né, para poder organizar documento, participar. E eu corri atrás desse documento e aí essa certidão não saiu. Eu tive que ir lá na Caixa. Como é cidadezinha de interior, só tem uma agência. Eu cheguei lá, a agência abre 10, eu cheguei 8 e já tinha fila. Fiquei lá o dia inteiro para pegar essa certidão. Mas consegui pegar a certidão, montei toda a documentação e fui participar do processo. Tipo assim, eu nunca tinha participado de um processo licitatório. Foi o primeiro processo que eu participei, né? Aí chegou lá no processo licitatório, o pessoal chamou para a salinha, eu tinha feito umas planilhas, que como eu já tinha feito os cursos de informática, eu gostava muito de Excel. Então sempre tinha as planilhinhas de custo ali, o meu valor mínimo que eu podia chegar. E eu fui dando lance, e uma outra empresa competindo comigo, e dando lance. Falei, cara, não vai sobrar mais, mas eu preciso desse contrato. Fui até o limite que dava para ir. E graças a Deus consegui, né, vencer a licitação e tinha meu primeiro contrato. Aí eu já fiquei um pouquinho mais aliviado. Praticamente com 18 anos? Eu tava com quase 20. 19 anos. Isso. Aí, tipo assim, aí começou. Aí eu falei, agora eu já tenho o contrato aqui na prefeitura. Querendo ou não, já vou ter um servicinho ali. Aí eu comecei minha jornada de empreendedorismo. Que sensacional. Aí, depois disso, aí eu fiquei alguns anos trabalhando só com assistência técnica. Fiquei ali em casa quase 2 anos, trabalhando lá na garagem mesmo, lá no cômodozinho. Depois veio a oportunidade de abrir um ponto comercial. Aí apareceu um amigo meu, que também era técnico de informática, e a gente teve a ideia. Como eu estava muito focado em recarga de toner, fazer recarga de toner, manutenção de impressora, eu fiz a parceria com ele para a parte de assistência de computador. A gente montaria a loja, ele cuidaria da parte de assistência de computador, de informática, e eu com a parte de recarga, de impressoras, né? Aí a gente abriu o nosso primeiro ponto físico, primeira lojinha, a gente alugou um apartamento lá no centro.
Aí eu falei, nossa, esse apartamento aqui, cara, grande e tal, vai ser bom demais. Aí cada um pegou um quarto, eu tinha um quarto, ele tinha um outro, eu montei minha assistência, ele montou a dele, e a gente trabalhava ali, tipo, com uma parceria. A gente não era, tipo, sócio no sentido de dividir os lucros, mas aí eu tinha meio como se eu tivesse meu negócio lá dentro, e ele o dele, a gente dividia os custos, aluguel, depois a gente arrumou uma secretária, dividiu o salário da secretária e começou. Que sensacional, muito legal, parabéns. Vocês, em que momento que vocês se conheceram, se tornaram sócios? Porque vocês são primos, né? Isso. Em que momento, Davi, que vocês se tornaram sócio aí? Porque essa jornada foi sua ali mais Isso. particular. O Davi até comentou como que ele começou, em que momento que ele chegou no e-commerce, mas em qual circunstância ali que vocês, né, como primos, entenderam que vocês poderiam construir um negócio juntos? A gente sempre deu muito certo, desde menino, né? A gente sempre trocava ideia, sempre foi muito próximo, então assim, a gente sempre conversava muito. E quando eu comecei com o e-commerce, eu comecei vendendo peça de computador, comecei vendendo SSD, memória RAM, e o Diego já estava sendo um cliente meu também. Tinha um conhecimentozinho para te ajudar. Isso, e ele tinha conhecimento para poder me ajudar, eu não entendia nada. Nada. Então o Diego entendia e eu sou o vendedor, cara. Eu vim da roça, cara. Eu sou... O que eu vou entender de tecnologia? O que eu vou entender? Mas de venda, pelo menos, vocês dois sempre sim. venderam, né? Pelo que eu venda. entendi. Desde novinho lá, vendia alguma coisa, né? Isso é sensacional. E assim, e pouco tempo que eu comecei, estourou de venda. Estourou. Cheguei no Diego, falei pro Diego, eu nunca vi um negócio vender igual esse aqui não, Isso, desculpa, isso venda física, não tinha online. Não, né? venda online. Já online, direto. Porque é o seguinte, eu tinha minha loja de informática, né? Aí tinha assistência técnica, o Davi tinha começado a trabalhar com e-commerce. Começou a trazer esse produto, falou, Diego, aqui pra você ver, SSD, tem memória preço bom RAM demais aqui. Preço bom, vou trazer uns pra testar. Aí eu fui nós foi dando umas dicas, e lá, eu digo... Testava, me ajudava a testar produto. Mas isso em 2014 também? Não, aí já era bem lá na frente, avançou bem, né? Legal. Tipo, isso começou em 2022. Foi, 2022. Eu fiquei bem na pandemia ali, foi né? Bem na pandemia. 2020 para 2022. Foi bem no início da pandemia, pouco após pandemia, né? Isso. 2021, não foi? Foi. Só um pouquinho. A pandemia ali, ela começou a pegar em 2021. Acho que ela começou em 2020. Então no foi final. 2021. 2021 ela tava, o pessoal já tava em lockdown. 5, 6 meses pós-pandemia. Quando tava parado. Já tava com a minha empresa consolidada, né? Já tinha ali, já comecei a trabalhar com, atender outros clientes de licitação, já tinha uma rede, tipo assim, já atendia tinha funcionário, atendia outras cidades aí, já tava focado mais só naquela parte ali de venda física e atendimento técnico. E o Davi apresentou para mim a ideia do e-commerce. Cara, dá uma ajuda aqui, me ajuda aqui, eu tô querendo pedir esses materiais aqui, o que você acha? Eu pedia do chinês, o Diego testava para mim, porque foi o meu primeiro contato com a China. Então, assim, às vezes eu ficava com medo. O chinês mandou um produto que não funcionava, que nem já. A gente já teve golpe disso. Você já pedia pro chinês, assim, bem no começo, você já foram chegava China? no Alibaba lá e... Mas já era Alibaba ou vocês foram primeiro no AliExpress? Porque não, eu sempre comecei assim, no quem Alibaba. Começou, muita gente ali em 2021 tava no AliExpress, né? Comecei comprando no Alibaba. B2C ali, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube, eu sempre fui muito curioso. Sempre gostei muito de estudar as coisas que eu vou tirar proveito. Então, assim, aí o Diego começou a me assessorar nessa parte. Mas eu não botava muita fé, né? Não, e eu vou te contar. Normal, né? E eu fiquei assustado com o e-commerce. Por quê? Eu já vinha do setor imobiliário. Então, assim, o setor imobiliário é um setor que são vendas altas, né? Então, eu comecei no e-commerce como assim, como posso te dizer? Eu comecei no e-commerce como uma renda extra. Como estava parado o setor imobiliário, eu comecei com a renda extra. E essa renda extra ultrapassou a renda da imobiliária. Você acredita? Aí assim que ela ultrapassou, eu já parei de trabalhar com a imobiliária. Foi assustador. O primeiro mês, eu mandava produto para os amigos comprar. Mercado Livre. Poder ranquear a conta. Para ranquear a conta. Naquela época podia ainda, né? Ainda podia, não podia? Bloqueava a conta. Não podia, não. Tinha que ter um, assim...
tinha que ter uma mãe. Não podia ser na mesma Tinha umas cidade. táticas ali pra não perder. Não vendia, cara. Eu tinha de pagar pra vender. Então, tipo assim, o primeiro mês eu fechei no prejuízo. Vendia com margem negativa. É, porque eu vendia com margem negativa. Eu tinha de pagar pros meus amigos comprar. A cada venda aí era um tinha desespero. Né? Aí tinha de pagar a porcentagem do Mercado Livre. Aí minha conta ranqueou. Aí a conta ranqueou, ela vendeu um valor X. No outro mês ela dobrou. No terceiro ela triplicou. Depois, o que colocava ela vendia. Chegava produto no dia, dava 2 dias, já vendia tudo. Aí eu comecei a escalar. Aí, nessa medida que eu fui escalando, eu falei pro Diego, Diego, eu tô assustado com isso aqui, cara, porque eu nunca vi uma máquina de venda igual essa aqui, não. E gente, não tem muito gasto com funcionário, a plataforma que tá vendendo, o cliente, o custo operacional é muito baixo. É uma coisa nova, né? O futuro tá aqui, porque, na verdade, o futuro tá no e-commerce. Eu acho que daqui uns dias vai existir lojas físicas, mas de forma diferente. Vai existir loja física mais com monstruário. Então, assim, é uma profissão de futuro. Então, é uma profissão que a gente... não é uma profissão que a gente vai começar ela aqui e ela vai ter tempo... É um negócio do século XXI. Isso. É um negócio do século XXI. Ela não vai parar, porque tem muito negócio... Às vezes a pessoa começa que às vezes o ano que vem já nem existe mais. E aí eu lembro direitinho, né? Davi chegou lá no escritório, né? Ele ia lá para poder levar produto, testar. Às vezes, tipo, por exemplo, acontecia muito, tipo, o cliente comprar o produto, deslacrar e devolver, né? Tipo, arrependi da compra. Aí a gente testava para ver se o produto não tinha defeito nem nada. E às vezes eu até comprava do Davi porque ele fazia um preço melhor. Podia revender de novo no e-commerce. Podia revender para poder colocar nas máquinas dos clientes, né? Aí eu lembro direitinho, o Davi chegou, cara, isso aqui é o futuro, isso aqui eu tô assustado, vende demais. Eu ficava, cara, mas será? Tipo assim, eu não botava fé não, sabe? Aí, o que virou a minha chave? Aí a gente foi fazer um curso em Brasília. Aí foi eu, o Davi, foi o amigo do Davi também que passou para ele a parte de e-commerce, né? Que vende os óculos. E minha esposa e mais outra turma. Cara, a gente lá no evento, foi um curso que a gente fez lá, que ele era imersão, eram 4 dias. Paulo Vieira. 8 horas da manhã e até de madrugada. E o Adilson mostrou o celular dele, falou, cara, olha aqui pra você ver. E era tipo umas 11 horas da noite. Você vendeu. O Davi mostrando o celular dele, eu falei, cara, mas... Eu pensei, porque eu tinha assistência técnica, eu tinha 3 funcionários. Eu falei, cara, para eu produzir, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que estar lá na empresa. Eu não estava ganhando dinheiro lá, igual eles estavam ganhando. Eu tenho que estar ali em cima, eu tenho que estar acompanhando. Se eu, tipo assim, a empresa pequena e tal, se a gente não tiver junto, o negócio não anda. E esse aqui, pra você ver, eu tô aqui participando do curso aqui, caiu 10 vendas aqui. Não, caiu 5. Eu falei, caralho, esse negócio é... No início é bom demais. Aí eles falou um negócio, cara, isso aqui é 24/7. Tá vendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você tiver produto e material, cara, isso aqui é uma máquina. E eu despertei, falei, caramba, esse negócio é bom mesmo. Tinha dia que eu levantava 6 horas da manhã, olhava lá, tinha um monte de venda. Caramba, cara, tem que... Porque até então, eu sabia do negócio, mas não sabia da parte como que funcionava. Eu sabia que ele vendia, ele comentava comigo, que era bom, que vendia bem, mas eu pensava, tipo assim, tinha aquela visão da empresa tradicional, de você abrir a empresa, seu funcionário. Depois que eu vi o aplicativo lá caindo venda, falei, caramba, esse negócio é bom mesmo. Falei, eu tô aqui, você vê, eu era o único que não tava ganhando dinheiro lá. Eles tudo ganham dinheiro. Tipo assim, fazendo curso e ganhando dinheiro. Fazendo curso e ganhando dinheiro. E eu lá, tipo assim, com um monte de coisa pra quando eu chegasse na empresa resolver. Aí foi onde o Davi falou, cara, eu quero trazer, o pessoal tá falando muito, eu quero trazer marca própria, eu quero criar uma marca de tecnologia. Eu falei, cara, mas como que você vai... Como é que a gente vai competir com Kingston, com Crucial, Samsung, que tem várias... As marcas mais famosas ali, né? Consolidadas, né? Eu falei, cara, isso é um sonho do Davi, velho. Pensei, isso é sonho, não tem como. Eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou atender esse cliente? Como é que eu vou vender? Aí o Davi falou, sabe? Aí eu, tipo assim, achei muito bacana a ferramenta, quis entender mais como que funcionava, o operacional ali. Aí já comecei a interessar mais. E eles plantou a ideiazinha, semente de marca própria, de a gente trazer... uma marca diferente da China. Quanto tempo, por exemplo, vocês estavam juntos já como sócios, pelo que eu entendi, ali? Ou ainda não? Não, ainda nem estava. Não. Mas você já falava em marca própria nessa época? No início, viu que vendia muito e tal, falou, cara, e se eu tiver... Sozinho, Davi, você já pensou em marca própria sozinho ou alguém já tinha te falado, fazia parte dos teus estudos lá? Não, eu já tinha pensado, porque como eu via que a ferramenta era muito grande de venda,
eu já pensava que um dia a própria marca ia querer entrar na ferramenta. Fora a competição de catálogo. Isso. Você já pensava nisso desde o começo? Eu já então. pensava, eu Legal, já cara. falo assim, Legal. eu tenho que criar a marca própria, porque senão daqui uns dias eu vou ter muito concorrente, ou então o principal concorrente, que é o próprio dono da marca. Isso, os caras vêm pro Brasil e abrem a marca deles ali, e, tipo, competição de catálogo, né? Aí na época eu não entendia muito disso ainda não, tipo, de catálogo, de como funcionava. E o Davi, aí a gente não era sócio, a gente tinha essa parceria. Comprava as peças dele mais barato, que eu precisava, ajudava ele a testar os produtos, né? E aí ele veio com essa ideia de trazer uma marca própria da China, uma marca da China, ou criar uma marca própria, ter tipo assim, uma exclusividade, porque ele já sabia do potencial de escalar do negócio crescer, né? Do e-commerce. E aí, tipo assim, aí eu já achei interessante, né, a ideia, mas no início eu achei que era, tipo, inviável. Falei, cara... Começar uma coisa do zero, né? Começar uma coisa do zero, você, tipo... Ou mesmo que você vai trazer uma marca da China pra cá, e como que você vai, tipo, criar as coisas aqui, não, sabe? Eu pensei, falei, isso é muita coisa pra fazer e acho que isso aí é quase que impossível, não vai dar pra competir. Mas aí ele pôs a ideia, né, e eu comecei a pensar naquilo. Eu comecei a pesquisar, já comecei a ver como que funcionaria, como que faria um registro. Eu já comecei a pensar em nome, né? Falei, cara, que nome que a gente poderia... Porque, assim, você trazer um nome chinês, a marca chinesa, às vezes você tem que adaptar aqui pro Brasil. É diferente, né? Tipo, com certeza. Às vezes o que o chinês acha, vamos dizer, legal, aqui no Brasil... Aqui é uma porcaria, né? É uma porcaria, né? E aí, cara, o negócio vendendo, né? Ele trazia os produtos de lá e mostrando a cara, tá vendendo, tá estourando, vamos trazer a nossa marca, vamos criar e tal, vamos fazer um projeto junto. E eu lá com o negócio, né, e tal, pensei, cara, vamos tentar, vamos pôr isso em prática. E aí a gente começou a pensar em nomes, em pensar em possibilidades. Eu já vi como que funcionava para registrar a marca. Procurei um amigo meu que na época ele fazia umas consultorias ali para poder dar algumas dicas, né? E aí ele falou, cara, o negócio de vocês é interessante, tem um potencial muito grande, porque vocês já têm canal de venda. Porque, tipo assim, você conseguir trazer mercadoria, você já tem um canal de venda, você já domina um pouco de negócio, creio que tem grande chance de dar certo. E aí a gente partiu depois eu falei, cara, isso vai dar certo, então vamos partir para a prática, né? E aí a gente começou a pensar nome e tal. O Davi, a gente sempre gostou muito de automobilismo. Tipo, carro, moto e tal. Eu sempre gosto de ver vídeo técnico, de entender um pouquinho de como que funciona, de performance, né? E assim, a gente queria trazer um produto, uma marca, que tivesse uma qualidade boa, uma performance bacana para atender, tipo assim, os clientes, uma qualidade legal e que, tipo assim, que se refletisse em qualidade e custo-benefício aqui no Brasil. Porque as grandes marcas, às vezes que já tem aqui, tem um produto legal, mas aí tem o brand ali, a marca que pesa muito. E o produto acaba custando, às vezes, mais caro do que um produto de qualidade igual, né? Basicamente igual, que não tem uma marca ainda não tão conhecida, né? Então, a gente pegou nessa ideia de trazer um produto custo-benefício, mas que tivesse os melhores padrões de qualidade, né? Aí, nisso, o Davi já tinha um contato com as fábricas, né? Já tinha contato já com uma grande fábrica chinesa que queria que a gente trouxesse... Eles tinham a marca deles lá. A marca deles para cá. E eu conversei com o pessoal. Falei, vamos trazer uma identidade nova para essa marca? E nisso o pessoal concordou e falou, não, a gente tá firme no projeto. Quando vocês conheceram esses chineses, vocês conheceram através do quê? De contato também... online, eles te procuraram? Como que aconteceu isso, assim? Só por curiosidade. Eu fui conhecendo de acordo com a minha curiosidade de explorando. Eu explorei muito o Alibaba. Eu passava a noite. Eu não dormia, não. Eu fiquei tão... Gostei tão... Obcecado pelo negócio. Aí o que acontece? E nisso a gente ia testando as melhores, a qualidade melhor. Então, assim, a gente comprava mercadoria de um, comprava mercadoria de outro. A gente foi testando. E começou muito com, tipo, atravessador, né, cara? Tipo assim... Isso, no início. Como eu já trabalhava com licitação, eu falava com o Davi, falei, cara, você tem que procurar fábrica. Porque eu trabalhava aqui com licitação, a gente revende produtos e tal, de diversas marcas e diversos fabricantes. E sempre tem uns atravessadores, tipo, distribuidor. Então, se você conseguiu contar da fábrica, você já tem uma competitividade maior. Então, o Davi procurava muita fábrica. E o que eu fiz para ver se era fábrica mesmo? Foi a minha primeira viagem na China. Peguei o avião... Legal. Fui lá na China, porque, assim, o chinês é um pessoal muito bom, mas é um pessoal que vende pra caramba. Então, o chinês, pra ele te colocar dentro do carro e levar você numa fábrica de outra pessoa e falar que é dele, e ele colocar o cartaz dele lá, isso pra eles é normal. Normal. Isso acontecer lá. Então, aí eu peguei o avião, né, fui até a China,
Fiquei lá a primeira vez que eu fui, fiquei 16 dias lá na China. Então, visitei as fábricas. Então, fiquei bastante tempo, né, com esse meu fornecedor lá nessa fábrica. A gente conversou muito, a gente fez muito... a gente fez até uma amizade. Hoje a gente é amigo, compartilha foto da família, a gente é amigo Legal. mesmo. E assim, vi que é uma fábrica muito organizada, uma fábrica grande, uma fábrica assim, que realmente iria dar o suporte para a gente aqui. E nisso, a mesma parceria que eu fiz com o Diego aqui, a gente começou a parceria com a China. Com a China. Isso. Aí a gente já tinha uma das coisas principais, que era um fornecedor confiável, de boa qualidade. Que realmente né? era fábrica. Que realmente era fábrica, que ia ter um preço competitivo pra gente. E que a gente já conhecia, já os produtos, sabia que era produto de boa qualidade e excelente custo-benefício. Então, assim, a gente já tinha eliminado um passo, vamos dizer assim, que era de ter um fornecedor confiável lá na China. Porque antes, eu falei dos atravessadores, o Davi comprava algumas mercadorias de atravessador, chegava aqui, cara, vinha com defeito. Às vezes o cara falava que ia vir mandar com uma marca, tipo assim, com qualidade, chegava aqui, não tinha aquilo ali. E eu sempre, tipo assim, a gente sempre bateu na tecla de quando fosse trazer uma marca própria ou trazer uma marca absoluta, lá da China mesmo, pra gente criar o brand aqui no Brasil, a gente trazer uma coisa top, uma qualidade bacana. Nessa época vocês já tinham construído a marca de vocês? Não, aí era o projeto. Era só o projeto. Tipo assim, tava analisando, já tinha o canal de venda, que era o Mercado Livre, o e-commerce, tava buscando a fábrica e tava nesse processo de criação de brand, de entender de registro, tava tipo no inicinho ali do projeto, do pontapé inicial, vamos dizer assim. Tava organizando as coisas. E assim, eu entendi então que vocês nunca exploraram por exemplo, o AliExpress, porque a grande maioria ali, principalmente dessa época de 2020, 2021, comprava muito como pessoa física no AliExpress, não, com no CPF. Início eu comprei. Você chegou a comprar? No início eu cheguei a comprar. Porque muita gente, eu lembro que começou comprando ali com um CPF. Comprar pouquinho, mercadoria. Alguns usavam 15 né? CPFs lá, o CPF da família inteira. E comprava e revendia, porque nessa época o Marketplace já controlava ali, já pedia nota fiscal, mas não tanto. Ainda estava começando a pedir nota fiscal. Dos produtos nem e tal. pedia, não. Nem pedia, né? Pessoa física. Era Minha declaração conta foi só de transporte, né? No início, bem no início. Foi. Então, ali vocês chegaram a fazer, mas o foco sempre foi o Alibaba. Eu cheguei... E o teu fornecedor, você conheceu ele no Alibaba, então. Alibaba, pelo Alibaba, depois que você foi pra China ali. Sim. Que legal. No legal. início, eu usei o AliExpress para teste de mercadoria. Então, assim, eu comprava realmente pessoa física, mas comprava 1, 2 peças para testar a mercadoria. Sempre comprando e trazendo essas amostras ali para validar. Para ver se ela teria venda. Quando ela tinha venda, eu já corria lá no Alibaba. O produto é bom. Eu já corria lá no Alibaba já para conversar direto com as fábricas. Com as fábricas. Perfeito. E assim, gente, olha que coisa incrível. Num bate-papo aqui de poucos minutos, a gente já falou sobre marca própria, que é coisa que muita gente até hoje não entendeu a importância de construir uma marca, de colocar a tua cara ali, o teu DNA num produto para criar um branding forte, fazer um posicionamento forte. Sem marca a coisa não acontece. E essa dupla aqui, lá atrás, já tinha uma visão clara da importância de trabalhar com a marca própria, né? Muita gente até hoje não entende ainda sobre explorar as plataformas online. Então, imagina que o Davi colocou aqui que ele sempre ficou até várias noites ali acordado, madrugadas, obcecado, fazendo pesquisas, né, no Alibaba, que é uma plataforma que, na minha opinião, é super incrível para encontrar fabricante ali, fornecedores. E hoje o principal fornecedor de vocês encontraram através do Alibaba. Depois foi para a China, né? Imagina a coragem também de pegar um avião, ir até a China para realmente conhecer. Isso é importantíssimo. Validar o fornecedor, entender se o fornecedor é um fornecedor confiável, se ele tem solvência financeira, se ele tem capacidade produtiva, se ele existe, se ele tem um processo de gestão de qualidade. Ele já foi apertar na mão ali para falar em parceria, já com uma visão de longo prazo. Então isso é sensacional e é uma coisa que muitos empresários gigantes, que já têm recurso, que já têm faturamento, ainda não conseguiram fazer, não conseguiram executar. Muitas vezes estão pagando por mentorias caras para entenderem que precisa fazer isso. Agora em pleno 2025. E vocês ali em 2021...
já tinham essa visão e já colocaram rápido em prática as coisas. Então, parabéns, isso é sensacional. E talvez seja isso que tenha colocado vocês, trazido vocês aonde vocês estão e vai levar vocês muito longe, porque vocês já tomaram essa decisão muito precoce, né? Muito rapidamente. Isso. Legal. E assim, que eu achei interessante da marca própria também, porque a gente traz a primeira mercadoria, a gente traz com medo, a gente traz até com vergonha. Nossa, será que ficou bonito? Será que vai vender? Foi do mesmo jeito, né, Diego? Quando começou o e-commerce, vendeu rápido, aumentou a demanda, vendeu rápido de novo. E hoje, assim, a gente vende tanto que a gente já não tá conseguindo nem suprir a demanda. A demanda. Tanto que, graças a Deus, tá fluindo bem. Aí, assim, só voltando aí nessa questão do projeto, né? Então, aí a gente já tava com a ideia, tinha um fornecedor lá, o Davi validou o fornecedor, tipo, confiável, fábrica, qualidade, igual você mencionou aí, resumiu. Então, aí a gente partiu para a parte de criação, porque, tipo assim, você trazer uma marca da China, a gente não vai trazer com o mesmo nome que tá lá. A fábrica já é consolidada, muito louco lá, já vende para o mundo inteiro. Tipo, a fábrica é muito grande, tipo assim, é bem grande mesmo. Só porque a gente queria adaptar e trazer pro Brasil e também adaptar pro nosso, tipo, o que a gente gosta, o que eu acho que a gente comunicaria com o nosso público-alvo. E como eu comentei, a gente sempre gostou eu e o Davi sempre gostou de automobilismo, de motor, de performance e tal. Eu sempre achava bacana, tipo assim, a proposta de um turbo, um motor a combustão de carro, né? De carro, moto, que for. Tipo assim, você tem um motor ali que gera, vamos supor, 100 cavalos de potência, você coloca um turbo nele, você consegue passar ele para 200, 300. Por exemplo, tem golzinho AP que todo mundo gosta aí, com 700 cavalos. Tipo, por que tem isso? Por causa daquela peça ali que é o turbo. O turbocompressor, ele aumenta ali, injeta mais ar dentro do motor, faz a mágica acontecer. E eu sempre gostei muito disso. Tipo assim, sempre tive vontade de ter um carro turbinário, essas coisas assim. Sempre gostava dos termos, assim, de automobilismo. E dentro do turbo compressor de um carro, de um veículo, que seja, ele tem uma peça muito importante que chama o wastegate. Chama válvula de alívio. Ela que controla e ajusta ali a pressão e, no caso, para não estourar demais e nem para... Ou seja, ela ajusta assim, o turbo para ele funcionar da melhor forma possível. Eu achei isso tão bacana. Wastegate. Falei, caramba, esse nome é diferente. Tem tudo a ver. E eu falei, cara, e tem tudo a ver com a nossa proposta, porque hoje a tecnologia, a gente quer buscar um produto que melhore a performance, que seja um produto que vai como se fosse um turbo de um carro, um turbo num computador, por exemplo, que no início a gente trazia SSD, memória, então assim, achei uma analogia legal. Falei, caramba, o Wastegate. Eu falei, Davi, acho que eu tenho um nome... batizou. Ele que batizou. Wastegate, o que você acha? Que legal. Aí ele falou, cara, bacana demais. Eu expliquei pra ele, né, tipo assim, de onde que surgiu o Wastegate, o que significava. Ele, cara, gostei demais e tal. Aí eu falei, que identidade visual, o que você tá pensando? Ele, cara, eu gosto muito de Dragon Ball Z, meus meninos gostam, eu acho bacana o dragão. O dragão tem tudo a ver com a China também, né? Tem muito a ver com a China. Tipo assim, o povo gamer, tecnologia, gosta muito de dragão. Vamos trabalhar um dragão, mano? Aí a gente começou a desenvolver a marca em si. Que cor que vai ser? Que cor que vai ser, que tipo que vai ser esse dragão. Davi, não quero um dragão imponente, um dragão, tipo assim... o dragão mais bravo. Isso. Aí começou, a gente tem um amigo nosso que ele é designer, começou a fazer pra gente e tal, até que a gente conseguiu achar o modelo ali legal. Tipo assim, bem interessante. E aí, tipo, nasceu a identidade visual da Wastegate. Nasceu que o incrível, logotipo, cara. a marca e tal. Que legal. Aí, o que acontece? Na hora que a gente foi fazer o registro aqui no INPI, precisava do nome, né, para registrar o Wastegate. E tem a questão também dos domínios, sites, esse tipo de coisa. E o Wastegate, se você pegar o nome mesmo da peça, é com A, Wastegate, vamos dizer assim. Uhum. E aí não tinha como registrar dessa forma. Eu adaptei para o West, coloquei o E, a gente colocou o T, 2 T's ali, para ficar um negócio diferenciado. E ficou incrível. E ficou, achei até mais bonito do que a palavra Wastegate normal, e para a gente poder ter o registro, o domínio, tudo certinho. E aí a gente começou a colocar em prática. Entrou com o processo de registro de marcas no INPI, registrou o domínio e começou com criação de identidade visual, site, criar fotos, imagens, rede social, esse tipo de coisa.
E assim, foi tudo... Foi dando vida pra essa Foi dando construção vida. que vocês aí foi fizeram tudo no juntos. peito mesmo. Tipo assim, nós não tinha muito conhecimento, aí buscava informação na internet, tentava achar uma consultoria, alguém poder ajudar, e foi aquele negócio. Aí, em outubro de 2023, a gente conseguiu trazer o primeiro lote da Westgate, tipo, com a nossa identidade visual, com os produtos que já tinha validado, para começar as vendas online. E como foi trazer esse primeiro lote? Foi uma importação normal? Foi uma importação aérea? Foi formal? Foi simplificada? Foi Como simplificada, simplificada pelo Alibaba, né? E, cara, foi uma emoção. Aí, na hora que a gente chegou, que a gente viu as peças, eu até trouxe. Eu tô com as peças ali. Olha, que legal. Legal. A gente viu a peça ali, cara. E assim, aí enquanto isso também, eu dei uma resumida, tipo, teve todo o processo de criação das embalagens, da marca, pra mandar isso pro chinês entender o jeito que a gente queria a caixinha, o jeito que a gente queria a cor, o tamanho. Nossa, cara, dava trabalho demais. Como é que você explica por mensagem, né? Igual a gente tá conversando aqui, né? Aí até que formatou tudo bonitinho, que a gente encontrou o formato de embalagem, o layout bacana pros produtos. Aí, em outubro de 2023, chegou o primeiro lote. E aí já foi tipo uma emoção ver o produto ali físico ali, poder pegar ele. É nosso, cara? né? Nossa. A gente que criou, né? É diferente. Diferente. Que sensacional, cara, que sensacional. E aí vocês foram... Eu quero pausar aqui antes de fazer uma nova pergunta. Me conta um pouco essa experiência, Davi, da tua ida pra China pela primeira vez. Como uma pessoa sai de uma cidade ali de 150 mil habitantes. Interiorzão de Minas. Interior de Minas. Galera, inclusive, gente, eu ganhei um queijo aqui maravilhoso de presente do Davi e do Diego. Ganhei um café ali sensacional lá, um café incrível lá, referência da cidade deles. Eu amo café, então obrigado pelo presente, pelos presentes, né? Tem um queijo ali, gente, eu tô doido pra ir pra casa pra comer esse queijinho. Então, né, mineiro sempre tem um queijinho de presente, obrigado demais. Mas me conta aí como que é você sair de uma cidade pequena, desbravar um mundo, ir para o outro lado do planeta, porque, gente, de fato, né, imagina, cara... A minha viagem pra China última, em abril, pô, a gente fez 14 horas até Paris e depois mais 12 ou 13 horas, 14 também, até Xangai. Então foram praticamente 24 horas, cara. Absurdo. Conta um pouco da tua experiência ali. Quem te encorajou a ir pra China? Na verdade... E como que você foi? Quem te ajudou? Conta um pouco disso, que é legal. Na verdade, eu ficava pensando, eu tenho que ir na China. Parece que fica batendo aqui na minha cabeça. Eu tenho que conhecer esse fornecedor, como que eu vou fazer? Eu não vim, nem foi da cidade de 150 mil habitantes, não. Eu vim da zona rural mesmo, pô. Eu não... Dava de cavalo, né? Andava de cavalo. Você falou que era lavrador e tal? Eu nunca... Era. Não, eu morava na roça mesmo. Na roça mesmo. Eu ia passar as férias lá, cara, andava de cavalo, charrete. Que incrível. Pra mim é muito legal. Eu também venho do mato, né? Então, pra mim é nada de diferente. Mesmo. Então, assim, pra mim, se pra muitas pessoas é uma grande coisa, pra mim foi muito maior. Muito porque, maior. assim, de onde eu vim, a gente tinha dificuldade de conversar até com as pessoas da própria cidade. A gente tinha até vergonha. Questão do vocabulário da gente, questão da gente sentir inferior às coisas. Então, assim, foi um crescimento muito devagar, de escadinha que eu tive. Então, pra mim, foi assim... ser sincero, eu acho que é uma coisa de Deus mesmo. Parece assim, cara, eu acho que Deus olhou pra mim e falou assim, não, cara, você pode, você consegue. Eu, desde muito pequeno, eu sempre soube que tinha uma energia dentro de mim que eu conseguiria ir além daquilo ali que a gente vivia. Porque, assim, eu não me considero grande, não, mas pelo o ambiente que eu vivia, né, pelo Davi de antes, a evolução foi muito grande. E nisso eu tenho o meu primo lá, o Adilson, que é corajoso. O que eu falava? Eu tô dentro. Ó, Adilson, dos óculos. Sempre tem um... Vamos na China? Davi, vamos, né? Vamos. Aí, como é que nós fazemos? Só nós comprar passagem. Nós comprar passagem, nós vai, pô. Aí, tipo assim, comprou passagem, tem que se virar e correr atrás. Aí a gente foi, tirou o visto, comprou as passagens. Aí, tipo assim, agora tem que ir. Aí nisso, eu fui na casa de um primo meu. Na verdade, da minha prima. E cheguei lá e fui conversar com o marido dela. Falei, tô indo pra China daqui 20 dias. Vamos comigo?
fui comer um frango lá na casa dele. Eu falei, vamos aí. Aí eu fui correr atrás também para tirar o visto dele. O visto dele, ele foi com a gente, ele sabe um pouco de inglês, não inglês. No The Books on the Table mesmo. Sabe, no The Books on the Table e tal. E nisso ele vai ensinando alguma coisinha pra gente também. Acaba que a gente tem muito contato. E a gente pegou o avião e foi, cara. Mas assim, a gente passou por rota diferente, a gente passou por umas rotas que não são muito legais. A gente sofreu quando chegou lá, a questão... porque a gente chega lá na China, por exemplo, não fala inglês, lá fala chinês. Aí a gente teve que adaptar, né, com um aplicativo para conversar. Tradutorzinho que você comprou, né? Eu comprei um tradutorzinho. Funcionou? Não. Nunca funcionou. Não. Chegou lá, não tinha internet, teve que correr atrás de internet, mas assim, eu sempre tive muita boa comunicação com o chinês. Eu sempre gostei de tratar muito bem as pessoas e de comunicar com as pessoas. Então essa comunicação me ajudou muito. Porque assim que eu cheguei na China, o chinês já estava me esperando no aeroporto, o chinês já estava com tudo preparado para mim. Então assim, eu cheguei lá, eu fiquei até surpreendido com a minha recepção na China. Porque eu cheguei lá, eles tinham dinheiro em cima da mesa para mim, um pacotão de dinheiro. Eles tinham um fone que me ajudou pra caramba quando eu cheguei também, que ajuda na questão na tradução. Um tradutor, então assim, eles já tinham reservado hotel pra mim, então assim, já tava tudo organizado. Eu quero já pagar pra vocês. Não, Davi, assim que você voltar pro Brasil, a gente acerta, a gente organiza. Não se preocupe, aproveite sua viagem. E nisso foi o pessoal que a gente trouxe ao Westgate. Então, assim, o pessoal deu um apoio total. Então, assim, não é só negócio, é network, é amizade. O relacionamento, né? É lealdade. Pessoas compram de pessoas. Sim, pessoas compram de pessoas, essa é a realidade. Isso. E nisso, assim, aí eu fiz essa amizade muito grande com eles, ia passear, ia conhecer coisa diferente. Eu sofri um pouco com comida. Vocês contrataram um intérprete quando chegou lá ou não? No começo ficou nesse fonezinho aí mesmo? Não. Assim, a única acesso que eu tive a intérprete foi a segunda viagem que eu fiz agora, que a gente já está querendo trazer uma outra marca, com outros tipos de produtos. A gente até veio aqui a São Paulo para estar conversando sobre isso com o Neemias. Então, aí eu fui em uma outra fábrica e o pessoal tinha contratado intérprete para comunicação só. Então, assim, o ano passado, um ano retrasado, não tive intérprete, não tive nada, não. Eu fui com a coragem mesmo. Não, e olha que sensacional. Então, pessoal, muitas vezes a gente fica com aquela dúvida se precisa falar o idioma. Eu sempre falo isso em podcast, nos meus vídeos, em palestras que eu participo ali, que tenho a oportunidade de falar sobre importação. Eu falo que não precisa... Não, eu não estou falando nem incentivando a pessoa a deixar de aprender um novo idioma. Jamais. Eu acho que todos nós precisamos naturalmente nos desenvolvermos e falar uma língua universal. Ponto, né? Então, para mim, o inglês é uma língua universal. O espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. Vocês falam muito inglês, né? E eu arrisco em dizer até que o mandarim será uma língua que todo mundo vai aprender a falar. Vai Você acredita que os chineses já falaram isso comigo? Eu acho, que queria aprender a falar inglês para falar com eles. Sabe o que eles falaram para mim? Eu quero que você aprenda mandarim. E eu acho que vai ser uma terceira língua aí universal. Mas vamos lá. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal. Não precisa falar um idioma fluente para fazer. Não. O Davi é um exemplo disso. O Davi é um exemplo disso. Ele saiu, foi lá para a China. E o chinês é assim mesmo. As fábricas, normalmente os donos das fábricas vão buscar vocês no aeroporto, já tem um hotel reservado. Até de limousine. Muitas vezes as empresas deles têm um letreiro assim. Eu fui numa empresa na China que tinha um letreiro lá já com o meu nome. Bem-vindo, Neemias. Cara, incrível. Você chega assim no lugar e tem lá... Você é muito bem recebido. Então, o chinês, ele é receptivo, porque ele é capitalista mesmo. Ele tá fazendo negócio. E ele enxerga, né, esse potencial na gente. Então, assim, não fiquem com essa encanação de que vocês precisam falar um idioma para poder construir algo. Eu acho que você precisa, assim, ter alguns cuidados, né, Davi? Mas assim, dá pra ir, gente. Dá pra ir. Dá. E assim, tem muita gente ruim que faz consultoria para viagem, mas também tem muita gente boa. Se eu tivesse pegado desde o início uma
uma empresa organizada para estar fazendo viagem junto com o pessoal, eu teria economizado muito tempo, eu teria economizado muito dinheiro, eu teria economizado até questão de muito produto, né, que a gente comprou, que veio mercadoria que tinha de jogar fora. Então, assim, eu no início, eu enfrentei muita dificuldade. E hoje tem muita gente que não precisa enfrentar essas dificuldades. Eu não sabia que tinha essas empresas, eu comecei do zero mesmo. Então, assim, queria falar pro pessoal, né, quando for para a China, Neemias mesmo levou 14 pessoas. 14 pessoas. Com todo o grupo, acho que deu 17 pessoas. E assim, aí você chega sozinho lá, você chega no hotel, o pessoal já vai te cobrar o hotel caro. Você vai comer em alguns lugares. Táxi, né, o pessoal... Então, assim, a pessoa indo, assessorado, não só a questão da viagem, questão de preço, essas coisas, não. Às vezes, para muita gente, isso não é problema, mas é questão de encontrar o fornecedor. Porque, vamos supor, vai que você gasta o dinheiro que você tem para você investir, o fornecedor te manda a coisa de qualquer jeito, ou então ele te manda o envio de qualquer forma. Uma letra errada pode atrapalhar. Atrapalhar totalmente. Pode atrapalhar tuas vendas, teu processo. negócio. Exatamente então, isso. Então, assim, falo para quem está começando, né? Começa com a pessoa organizada, com a pessoa honesta e toma cuidado com o vídeo que fica vendo em internet, porque assim, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa mentirosa. Tem muito aproveitador. Eu acho que tem muito aproveitador. Tem, assim, porque é uma questão de caráter também, né? Por exemplo, um pessoal da minha cidade, a primeira vez que eu fui na China, eles compraram uma mentoria mesmo de um pessoal famoso aí, que toda hora tá passando vídeo aí, chegou lá, abandonou eles lá em Hong Kong. Não era nem China. A gente pensa que Hong Kong é a China, Hong Kong não é China. É um país diferente. Deixou os caras lá em Hong Kong, os caras não sabiam nem atravessar para a China. Eu, com o meu pouco conhecimento que eu tinha, mas devido à parceria com os chineses que eu tinha, deu uma ajuda para eles, né, na questão de como fazer pagamento, como conversar com o chinês, como atravessar, como pegar um táxi. Então, assim, toma muito cuidado, porque você vai chegar no país, você não sabe falar a língua deles, você não sabe... Funciona a Google lá. Não, os aplicativos nossos não funcionam lá. E outra coisa, é diferente o jeito de você falar, as coisas que você pode fazer na China, é diferente das coisas que a gente faz no Brasil. Não é que, tipo assim, restringe as coisas, não, mas é diferente. É uma outra cultura. É uma outra cultura. Tem outras regras. Sim. Eles estão anos-luz à frente do mundo, né? Não só 11 horas a mais que o Brasil, mas eles estão realmente anos-luz à frente do Brasil. E isso é bem importante, pessoal. Então, viajar para a China, o ideal... Claro que o Davi teve uma experiência positiva na primeira vez. Na segunda, ele já foi ali assessorado. Sim. De fato, o que você falou faz sentido. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muita empresa que vende pacotes de viagem caríssimo e não entregam nada tá? E na China tem uma série de particularidades que a pessoa já tem que sair do Brasil preparada. Então, a vantagem de uma empresa te assessorando é que ela... vai te dar esse caminho crítico, né? Que é o caminho para que você não tenha menos dor de cabeça e que tenha, inclusive, uma pessoa lá. Por exemplo, do nosso grupo, teve uma pessoa que passou mal. Se a gente não tem uma pessoa que é chinesa, que fala mandarim em português, para levar num hospital, cara, é absurdo. A gente passou lá... E assim, os hospitais lá, galera, praticamente tem uma estrutura de hospital público. O governo não paga, não existe serviço de saúde pública gratuita. O chinês tem que pagar pelo serviço de saúde lá. E mesmo assim é uma bagunça. Você imagina, bilhões de chineses ali, né? E é uma comida diferente. Alimentação, enfim, tem que ter alguém, tá? Então não tô falando que você tem que ir sozinho. Se for sozinho... que pelo menos você esteja com alguém ali de confiança que conhece muito a China, tenha tido várias experiências com a China, que de preferência fale mandarim, fale inglês, né? Então é importante. Mas é muito bacana, né? Obrigado por compartilhar um pouco da tua experiência aí com China. Mas dando continuidade aqui, eu queria entender o seguinte, falar um pouco de lucro ali, de resultado. Vocês começaram uma empresa juntos ali, como primos, com as ideias incríveis. Eu adorei esse negócio da marca, cara. Foi sensacional, né? O Diego ali trazendo todo aquele contexto ali, né? Da parte automotiva de um carro. Você ali
a visão que você tem sobre um dragão, sobre a força e sobre a China e consolidar tudo isso. Inclusive a marca de vocês, eu acho muito legal, o nome bonito, a marca, a identidade é forte, parabéns. Isso eu gostei muito de verdade. Mas me fala um pouco de lucro ali, de resultado. Vocês começaram juntos. Vocês, no começo ali, até comentou, né, que teve aquela coisa de vender negativo, um ajudar o outro. Mas, assim, desde o começo, vocês sempre tiveram um resultado saudável? Sempre. Nunca tiveram nenhum desafio ali de altos e baixos? Não teve esse problema? O desafio, às vezes, de algum mês vender menos, isso é normal. Mas, assim, todos os meses nunca teve prejuízo, né? Desde que a gente começou. A margem de contribuição fazia sentido. E sem contar que alguns meses, às vezes, você vende além e já garante, às vezes, até 3 para você ficar mais seguro. Mais seguro. Assim, legal. Hoje o que a gente até... Um dos motivos de a gente estar aqui, de a gente ter contratado também uma consultoria para poder estruturar e organizar o negócio. Porque em questão de números, de lucro, de faturamento, a empresa está crescendo. Só porque ao mesmo tempo que a empresa começa a crescer, começa a vir novos desafios. Com certeza. E um dos maiores desafios que a gente tem hoje na parte financeira é o fluxo de caixa. Porque, por exemplo, nós começamos a empresa, vou falar assim, em números, na época lá, tipo com 50 mil reais, por exemplo. E esse número foi melhorando, foi multiplicando, o nosso faturamento foi aumentando. E agora a gente precisa organizar o fluxo de caixa, porque hoje a gente tem demanda, tem cliente esperando produto nosso que está em processo de importação. A gente precisa organizar pedido na fábrica, aí tem um prazo de produção, tem um prazo de transporte. Aí chega aqui no Brasil, tem um prazo para desembaraçar, que demora, igual agora a Receita está de greve, tem mercadoria nossa que está com quase 50 dias. Aff, Maria. Parada. Dá desespero de escutar isso e é verdade. E assim, o que eu vejo é só o crescimento. A empresa tá crescendo. Só que ao mesmo tempo que ela começou a crescer, tipo, igual a falou, a gente até assim, espanta, começa a vir novos desafios, que é justamente essa organização, de a gente buscar um apoio, uma orientação pra gente poder organizar e estruturar a empresa. Porque não adianta a gente só pensar em vender, que no início era só vender, né, Davi? Nossa preocupação sempre foi vender, tem que depois vender. Você já estoura. Não, empolga, né? Vender é gostoso demais. Quem não gosta de vender, né? Não, e aí depois mas aí vem a dor do crescimento também, vem a dor do crescimento. Exatamente, de estruturar a empresa, de ter o fluxo de caixa, de ter o valor disponível ali para comprar a mercadoria, para trazer, para pagar as contas, pagar fornecedor, pagar os gastos, né? Que é o que a gente está buscando agora organizar na empresa, estruturar. E legal isso. É uma pergunta que eu ia fazer também. Vocês dependem 100% hoje de importação ou está dividido importação e fornecedor local? Vocês têm produto que vocês pegam no Brasil para revender? Não, só 100% importação. 100% importação 100%. Já. Isso. Que legal. Porque hoje o e-commerce, as margens não são muito assim altas, vamos dizer assim, para nosso ramo, para o nosso nicho, que é tecnologia. É enxuto e competitivo, né? Porque a galera joga o mercado para baixo mais também, volume né? De venda, né? Exatamente. Então aqui no Brasil, você não consegue ter competitividade para vender no e-commerce. Às vezes, para você vender igual vendia na loja de informática, dava tranquilo, porque é uma margem diferente. Agora, no e-commerce hoje é 100% importação. Para o nosso nicho, aqui no Brasil, a gente não consegue muita competitividade. Então, no caso de vocês, tem que ser mais importação aérea, porque tem que ter esse giro rápido. Isso. No momento, sim, todas as importações que a gente está trazendo é aérea, né? Que trouxe e está trazendo é aérea, mas a gente já quer organizar para a gente, igual eu estou te falando, que a gente organizar agora o fluxo de caixa, trazer marítimo. Porque aí você vai equilibrando esse giro para não ter ruptura ali. Eu acho que a gente já consegue organizar ele já. Isso. Que legal. E agora, um dos no início, motivos a gente conseguia, não. da gente estar aqui hoje para poder conversar com você é para ver isso, entender um pouquinho do marítimo, entender um pouco valores e tal, para a gente poder estruturar isso aí. Porque a gente sabe que a gente vai conseguir, às vezes, reduzir um custo com frete, a gente vai conseguir mais competitividade ainda, né? Sem dúvida. E, na verdade, quando a gente começou a Westgate também, a gente não começou nela alavancado. Por quê? Era uma coisa nova, a gente não sabia se iria vender rápido, como seria. Então, assim, aí a gente tem outras empresas também que a gente tem que cuidar delas, que é que mantinha o faturamento nosso. Então, assim, a gente foi alavancando ela aos poucos. Isso, a gente tinha negócios paralelos, né, outras empresas, e a Westgate. E a gente foi trabalhando, movimentando ela para poder... legal. Então, assim, vocês têm essa venda online, mas... Vocês têm outros negócios juntos ou cada um individualmente tem o seu próprio negócio ali? Cada um tem o seu. Eu tinha a loja de informática, né? Eu vendi, agora eu estou trabalhando com distribuição na parte de licitações. Aí a gente vende para escolas, para prefeituras, né? Venda governamental. Aí eu vendo não só produtos de informática, mas eu vendo outros tipos de produtos também. A gente tem fornecedores nacionais nessa empresa. Então tem fornecedor de fábrica de móveis, material de limpeza, a gente vende um pouquinho de cada coisa ali.
E o Davi tem outra empresa dele também, né, Davi? Sim, sim. E assim, hoje a visão que eu tenho, não sei o Diego, mas a visão que eu tenho, se eu tivesse pegado tudo que eu tinha, até das outras empresas, e colocasse na marca própria, hoje, às vezes, a gente teria mais alavancagem. Alavancado né? mais. Então, assim, porque no início a gente, assim, a gente fica com medo, né? Então, fala pro pessoal, não tenha medo, né? Acredite, porque hoje, por exemplo, ela já está vendendo mais do que as outras empresas nossas. Isso. Legal. Isso. E quando você constrói algo ali com uma visão clara, com um propósito, acontece também, né? Acontece. Então, acho que isso tá acontecendo com a empresa porque vocês colocaram energia também, né? Isso. Tudo que a gente coloca energia, que a gente foca, expande, né? Então, isso é muito legal. O que vocês enxergam, assim, claro que o fluxo de caixa, eu acredito que para quem vende online, para qualquer empresário, né? Principalmente para quem vende online, um dos maiores desafios é o fluxo de caixa. Além do fluxo de caixa, tem mais alguma coisa que vocês identificam que é para vocês um desafio para quem vende online? Você pode compartilhar isso? O maior desafio também que eu acho é a questão da tributação, né, do país nosso. Questão de diferença de estado, porque você vende no e-commerce, cada estado tem um imposto diferente. Então, assim, acaba complicando. E a plataforma não deixa a gente escolher o estado que a gente quer vender, onde a gente quer vender. Então, assim, eu acho que o maior desafio é a importação, né, que é você hoje assessorar a gente, que na verdade é o maior desafio mesmo, porque como a gente trazia simplificado, a gente pagava 100% de imposto. Então, se eu compro uma mercadoria por R$1.000, ela vai sair, ela chega aqui por R$2.000. Sim. Então, assim, aí devido a gente estar trabalhando junto, a gente conseguiu baixar essa carga de imposto, a gente conseguiu correr atrás de fretes mais competitivos. E, assim, nem tanto frete, mas a questão de baixar a carga... A tributação, que é o maior desafio mesmo, né? Eu acho que esse é o maior, porque assim, a pessoa que tem problema com o fluxo de caixa é por conta da carga tributária que o Brasil tem, né? E infelizmente, e igual o Davi falou, e além disso também, aí você começa a vender, começa a faturar, porque o e-commerce hoje, ele dá uma falsa ilusão também de crescimento, porque às vezes a empresa começa a faturar muito, só que não quer dizer que às vezes você está ganhando muito dinheiro. Às vezes você começa a aumentar o faturamento. Às vezes cada venda você está até perdendo, né? Isso. Mas aí, por exemplo, aí tem a questão do justamente tributário. Porque aí você começa a faturar, seu valor começa a subir, a alíquota começa a subir de imposto. Aí tentar encontrar uma forma de reduzir isso também é importante. Então, assim, eu acho que a parte tributária é o segundo maior dor. Eu acho que é até a primeira, tá? Mas acho que, na minha opinião, a primeira é o financeiro, dinheiro, e segunda... Eu acho que a gestão num todo ela é importante, né? Eu acho que essa parte vocês fazem até bem. Agora, cara, você tá falando de carga tributária. Eu lembro que eu tava saindo de Yiwu para ir para Guangzhou, para ir para Canton Fair, e a gente pegou um voo doméstico ali de Yiwu para Guangzhou, né? E aí, cara, tinha muita gente, porque a galera tava toda indo para Canton Fair, de vários países ali dentro do avião. E eu sentei dentro do lado de um grupo de empresários da Espanha. E aí, eu falo espanhol fluente também, aí eu comecei a conversar com o cara. E aí eu comecei a perguntar sobre o mercado dele lá. E ele tinha uma média de compra ali de $20 milhões ano. Ele falou que ele ainda era pequeno, né? Nossa. Mas $20 milhões ano pequeno. Para ele era pequeno. E aí eu perguntei para ele qual que era a carga tributária média da Europa, né, que ele tinha ali. E aí, na hora que ele falou isso, eu não acreditei, cara. Ele falou que a carga tributária dele, máxima, era de 13%. Nossa. Então, assim, 13% de IVA ali, de todos os impostos. E é exatamente igual ao Brasil. Então, assim, tipo, ele falou que uma empresa, por exemplo, que tá no Simples Nacional tem uma carga menor, aí o lucro real e o presumido e tal. É bem parecido com o do Brasil, mas 13% é o máximo. Nossa. Ou seja, tem menos ainda. É de 13% para baixo. A carga tributária no Brasil chega a quase 50%, a média, tá? De todos os impostos ali. Então você percebe o quanto a gente é prejudicado, né? Para fazer importação. E isso fora, tô falando fora a distribuição. Só na importação ali já dá essa média, né? Então é um absurdo, cara. É um absurdo. Não, e essa semana eu já tomei um susto já. Eu até comentei com o Davi, eu te mandei, né? Fui pagar um fornecedor lá, né? Fazer uma transferência. Aí eu falei, cara, esse valor tá errado. Mandei por isso, eu falei, você tem certeza que você mandou o link? Na hora que ele manda o link, né? E na hora que você converte para reais, é um valor bem mais alto. Aí eu falei, esse valor tá certo? Ele falou assim, tá. Eu
Falei, mas aumentou, eu não lembro exatamente o valor, aumentou tanto. Ela, meu amigo, se você esqueceu do IOF, aumentou para 3,5%. 3,99%. Aí, tipo assim, aí eu já tinha feito o pedido, já tinha feito toda a contabilidade, o valor ali precificado, né? Mudar tudo. Então, que eu fui pagar, teve mais essa surpresa. Mas, cara, não, essa semana eu paguei pedido lá que ficou absurdo. Cara. É 3% a mais, praticamente. Eu nem considerei o IOF. Eu peguei o total em real e dividi pelo em dólar. Tava dando 6,5 então, de tipo assim, a conversão, né? Eu falei, eu vou desconsiderar a taxa, eu vou fingir que o dólar tá mais alto. 6,5, cara, deu fatura. Então, assim, além da carga tributária ser alta, todo dia é uma surpresa, dólar, cara. Né? Porque, tipo assim, todo dia você olha, você tem um imposto diferente. Então, se você pega o dólar de 5,70 que tava ontem para 6,5, a gente tá falando de 35 centavos de diferença, cara. É muito absurdo, muito absurdo, assim. Então, de fato, o Brasil... A carga tributária nossa, ela é surreal. E assim, e ainda a gente performa bem, né? Assim, muita gente performa muito bem no online. Mas imagina se não fosse essa carga tão abusiva, o quanto a gente poderia crescer muito mais, né? Seria incrível, cara. Seria incrível. E aumentar o consumo, né? Porque a pessoa que trabalha poderia comprar produtos de qualidade melhor, poderia comprar mais coisas, né? Então, assim, acaba repassando, gente, né? Os compradores, porque não tem como. De fato, é uma coisa complicada. Eu quero mudar aqui um pouco, reverter aqui o nosso bate-papo. Eu quero que você me fale um pouco sobre a vida pessoal de vocês mesmo, né? Vocês têm filhos, são casados. Eu acho que é interessante, assim, porque vocês são novos pra caramba, né, cara? Pelo menos 15 anos mais novos que eu. Se eu tivesse essa cabeça aí com 30 anos, pô, de empresário... Porque com 30 anos, cara, eu era um cara bem sucedido no corporativo, né? Eu fui aquele cara que aprendi a trabalhar, né? Arrumar um bom emprego, mas eu me dei muito bem no corporativo, então eu cresci nas empresas de comércio exterior ali que eu trabalhei. Mas imagina, cara, a energia que eu tinha nessas empresas com 30 anos, se eu tivesse empreendendo... Nossa, estaria... Imagina, hoje estaria muito mais rico, né? Muito multimilionário. Mas me conta um pouco aí, né? 30 anos, mais ou menos, aí vocês na casa dos 30, eu já tô no então, né? Do 40 ou 50. E aí, vocês têm filho? Você é pai, não é? Casado? Como que é essa vida aí pessoal de vocês? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Legal. Tenho a minha esposa Lediane, os meus 2 filhos, o Vitor, que tem 9 anos, e o Augusto, que tem 2 anos, que é o menorzinho. Eu tô com a minha esposa desde os meus 19 anos de idade. A gente namorou 3 anos. A gente casou, morou no fundo da casa da mãe dela, quando a gente casou. Depois, com 2 anos, a gente conseguiu a nossa casa própria. Hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa casa própria. A gente tem imóvel de aluguel também. Então, assim, a gente teve um crescimento junto, um crescimento conjunto. Eu acho também que todo empresário, pelo menos a maioria que eu vejo, potencializa primeiro na família. Cuida bem da família primeiro, cuida bem de casa primeiro para depois passar a cuidar bem da empresa. E também tem a família para dar a potencializada, né? Tem que ter um porquê. Porque se fosse o Davi mesmo, sozinho, não teria o porquê eu ter esse crescimento... Eu tenho uma casa grande para os meus filhos, eu tenho um bom carro confortável para eles andar. Então, assim, eu acho que a família é muito importante. Sem dúvida. Eu também sou casado. Na verdade, assim, eu tenho 1 ano que eu casei mesmo. Assim, oficializei, mas tem 12 anos já que eu tô com a minha esposa, ela chama Eva. A gente tem... Eu tenho uma filha, né? Tem uma menina que ela já tá com 18 anos, que ela é filha da Eva, mas eu considero como minha filha. Sim. Criado junto comigo desde quando ela tinha 5 anos. E minha esposa tá grávida. Uau! Sério, cara? Vai ser um rapazão? Agora vai ser um rapazinho. Um rapazão aí pra gente. Ela tá aí de 4 meses, novembro agora. Que legal. Você pai novamente, né? E agora numa fase diferente, que é igual o Davi falou aí. A família dá significado pra gente. Às vezes você tá trabalhando, eu mesmo já trabalhei até tarde, de final de semana e tal. Às vezes você para e pensa, pra que eu tô? Eu podia estar divertindo ali com os meus amigos, podia sair pra tomar uma cerveja. E a família dá esse propósito. Tipo assim, eu tô ali pra dar um conforto pra minha família, pra oferecer uma casa melhor pra minha esposa, pra poder realizar nossos sonhos, cuidar da minha filha, cuidar agora do meu filho que tá vindo. Então, acho que assim, a família é fundamental.
é um dos pilares essenciais que eu acho para o meu crescimento como pessoa e também como empresário. Eu acredito totalmente nisso. Pessoal, tá vendo? Não tem jeito. Eu tenho que perguntar isso, porque imagina, eles contando aqui várias histórias incríveis ali da jornada como empresários, mas percebam, eu sempre falo isso em todo bate-papo aqui do Importação E-Commerce Cast. A gente tem que ter um porquê ou um porquê, hein? Não tem jeito, cara. Se a gente não tem... Assim, é incrível quando a gente tem um porquê, quando a gente tem um propósito ali. Isso aumenta o nosso senso de responsabilidade, de maturidade, de hombridade e faz com que a gente prospere, porque a gente tem alguém ali para cuidar, né? A gente consegue entender que não é mais se aventurar, né? Porque quando a gente tá solteiro, quando a gente tá sozinho, qualquer coisa tá bom. é tipo assim, cara, se eu quebrar, eu faço tudo de novo, eu me viro, a responsabilidade é só com você mesmo. Mas quando você tem alguém ali, uma esposa, e a esposa ajuda muito, né? O parceiro sempre ajuda, né? Muito. Eu imagino que apoia também nos momentos difíceis. E quando você tem ali um filho, cara, é surreal, porque você tem uma responsabilidade maior. Não é mais só... As merdas que você fizer na vida não vai respingar só em você. Não. Vai respingar no próximo. E você tem uma responsabilidade ali, porque você é uma coluna, você é um pilar de sustentação daquilo ali, né? Você que vai dar a direção pros filhos, pra família, né? Isso. Você é a principal coluna. Então, ter um porquê é importantíssimo. Eu acredito de verdade que vocês terem esses relacionamentos e essa família de vocês potencializou também e ajudou bastante vocês chegarem aonde vocês chegaram, né? E uma coisa que você falou muito interessante, Davi, é que Deus estava ali com você o tempo inteiro, né? Eu também... Você acredita nisso? Você acredita que Deus realmente conduz os nossos negócios? Sim. Também, Diego, você... Eu acredito em Deus, né? Em primeiro lugar é Deus. Então, assim... E que Deus que conduz a gente, que coloca as pessoas na vida da gente, né? Igual colocou minha esposa, né? No momento da minha vida. Eu comecei a namorar também, eu tinha 18 anos. Era aquela fase que às vezes eu ia passar ali de sair, de curtição, ela apareceu na minha vida, então, assim, ela significou muita coisa, né, tipo assim, eu saí com ela, curti com ela, sempre tinha uma pessoa ali, e eu tenho certeza que foi Deus que colocou ela no meu caminho, e eu no caminho dela. Então, assim, a gente soma junto, hoje a gente tem a nossa família, né, construiu uma família, e, assim, eu acho que é graças a Deus, acredito muito nisso. Que bom, que legal. Eu acredito profundamente que Deus de fato dá essa direção para nós e é maravilhoso. Tudo coopera, né? Tudo coopera. Essa questão também do filho também, né? A preocupação da gente é para não respingar nada nele de merda que a gente faz. E não é só isso, não é só questão do negócio, às vezes atrapalhar o filho. A maior, às vezes, preocupação nossa também como pai é a questão de mostrar para o filho o exemplo nosso, né? Meu pai é um cara honesto, meu pai é uma pessoa leal, né, uma pessoa trabalhadora. Então, assim, eu sempre tive isso da minha família também, do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou na roça, na zona rural, mas sempre foi uma pessoa justa, uma pessoa que sempre pagou todo mundo no dia certo, na hora certa. Então, assim, eu sempre vim de uma família de honra. Então, eu sigo esses ensinamentos. No mais que antes a gente fazia um negócio pequeno, mas pequeno de qualidade com honra. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer negócio maior, mas sempre com honra e lealdade. A gente luta para que os filhos sejam melhores que nós, né? Isso. Eu acredito que nós... exemplos. Os exemplos, a liderança é pelo exemplo, não tem jeito, né? Aquilo que a gente faz sempre vai falar mais alto do que aquilo que a gente fala pros filhos que eles têm que fazer, né? Então eu acho que essa integridade, ela de fato é importante, né? Vocês dois juntos, né? Eu queria que vocês me falassem assim, a gente já tá caminhando aqui, infelizmente, mais pro final aqui do nosso bate-papo. Por mim, eu ficaria a manhã inteira, porque tá muito legal. Obrigado pela oportunidade de escutar, né, a história de vocês. E eu queria entender o seguinte, qual que é a visão de futuro de vocês como sócios, né? E a individual também de cada um, né? Queria começar aqui por você, né, Davi? O que você enxerga como empresa? Qual é a visão de futuro sua como empresa, como sócios? E a tua visão ali como ser humano, né? Como teu propósito aqui na Terra?
Conta um pouco aí para nós. A minha visão de futuro é nossa empresa crescer mais ainda e esse crescimento gerar frutos, né? Que não adianta ter um crescimento sem fruto, né? Então, assim, um crescimento com frutos dar emprego para as pessoas, né? A gente ter condição de ajudar o próximo. Então, assim, a gente cumprir, né, o propósito nosso bem feito, né? Dando de melhor da gente para a empresa ser a melhor também. E o meu futuro, hoje eu já agradeço muito a Deus, a vida que eu tenho, a família que eu tenho. Então, assim, se Deus continuar, né, do jeito que tá, já tá é uma maravilhoso. vantagem muito grande, já tá maravilhoso. Então, assim, o que eu espero mais no futuro mesmo é potencializar a empresa e ela trazer não bons frutos somente para mim, mas para todo mundo que esteja envolvido com ela. Que incrível. Eu também acredito muito nisso, assim, de que a gente cria um negócio e tal, às vezes a gente cria para contribuir também, para poder gerar oportunidade, gerar emprego, gerar crescimento, gerar desenvolvimento, né? Então, assim, eu vejo a Westgate com potencial de crescer, de multiplicar muito ainda, de a gente poder também ajudar pessoas, ter pessoas ali crescendo junto com a gente, que a gente já tem hoje no nosso negócio, né, Davi? Sim, nossos colaboradores ali que, assim, são fundamentais. Eu sei que para eles também, eles estão crescendo com a gente, aprendendo com a gente também. E, assim, o futuro da Westgate, eu penso que vai ser uma empresa grande, se Deus quiser, Deus permitir, que vai gerar muitos empregos, que vai... Você já tem o sim e o amém dele, fica tranquilo. E em questão, assim, de familiar, né? Eu penso em a gente deixar uns legado para os nossos filhos, né? O meu filhinho que tá vindo agora, o Álvaro, para a Andréia, que é minha filha de 18 anos, para o Vitor, para o Augusto, para eles ter o exemplo da gente de empreendedorismo, porque, tipo assim, a gente veio do nada mesmo, do zero mesmo, começou do zero. E, assim, eu e o Davi, tipo assim, a gente tem perfis diferentes. O Davi é esse cara que, tipo assim, pra frente. Desbrava e vai pra cima. É um cara, tipo assim, uma pessoa, tipo assim, que ele é meu irmão, tipo assim, de sangue mesmo. Não só primo, considero como irmão. Então, assim, eu acho que Deus uniu a gente por esse propósito, porque o Davi tem um perfil diferente do meu e que tem muitas qualidades que eu não tenho, que eu tenho algumas qualidades. E vice-versa, o perfil que o Diego tem é o que eu não tenho. Não, cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Que é o de organização, que é o de cuidado com as coisas. Eu espero, igual o meu filho vai nascer agora em novembro, vai dar a diferença exatamente de um filho mais novo do Davi, do Augusto. Ele vai chamar Álvaro, né? E o Augusto tá com 3 anos. E o Davi tem 3 anos de diferença. Eu vou fazer 31, né? E você tá com 34, né? E assim, eu espero que, tipo, pelo exemplo, tal, que também aconteça mais ou menos a mesma coisa. Que, tipo, que a história se repita, que os dois, talvez, assim, se aproximem e talvez, sei lá, trabalhem junto. Faz negócio maior do que nós. Exatamente, já é o sonho de todo pai. Ou já cria um negócio deles ali e tal. Então, assim, o meu futuro, eu pretendo isso. Criar meus filhos, né? Deixar o legado, né? Deixar o legado pra eles, que eles tenham, uma referência em mim, que eu seja, igual a falou, de honestidade, ali, né? Exatamente. De correto, né? De que é possível. E cuidar da minha esposa, fazer as vontades. Minha esposa gosta muito de roça, de sítio, assim, ter nosso sítiozinho, ficar ali tranquilo, viajar. Então é isso. Tipo assim, eu quero assim, desfrutar, mas eu quero também, pretendo assim, deixar um legado, construir um legado aí com a nossa família, né, com certeza. Que legal, que incrível. O que você estava falando ali sobre perfil, né? É bem interessante, pessoal. Você percebe que, assim, principalmente não só na venda online, mas em todo o negócio, eu sempre falo isso também, é muito importante entender o perfil. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma vocação e a pessoa é poderosa naquilo que ela é o perfil natural dela, né? Você tem um perfil mais de dominância ali, você tem um perfil mais analítico, né? E os dois se complementam. Um depende totalmente do outro. No meu negócio, por exemplo, eu tenho esse perfil de dominância, de ir lá, desbravar, fazer o que tem que ser feito. O sócio que eu tive era totalmente analítico. Sem esse cara eu não era nada. Agora minha esposa é minha sócia. Há alguns anos minha esposa é minha sócia. Não só parceira de vida, mas minha sócia nos negócios. Ela que manda em tudo. É a mulher analítica, cara. A Alexandra é a pessoa que... Ela é a sustentabilidade do negócio. Eu sou a ponta da lança, ela é a cauda. Então, assim, eu sou o de iniciativa,
ela é a de acabativa. Então, assim, e esse controle, essa organização e procedimento e ter um olhar mais racional é, tipo, a pessoa mais analítica, a pessoa que olha dados ali. Então, é muito importante também, eu sempre falo, cara, busquem entender qual é o perfil um do outro, tá? Se precisarem fazer testes, eu sou um analista de perfil comportamental também, já estou vendendo um peixe aqui, né? Eu sou um analista de perfil comportamental, eu aplico esses testes vocacionais para a pessoa conhecer ali, dentro da sociedade delas, qual é o perfil natural de cada um e como pode potencializar esse conhecimento, tá? Cara, é incrível esse bate-papo. Eu queria, antes de finalizar aqui, e fazer algumas perguntas rápidas sobre importação, né? E também, para não esquecer, porque depois a gente vai lembrando, como que vocês me conheceram? Queria que vocês compartilhassem aqui com o pessoal como que vocês me conheceram aí e por que está sendo importante a gente caminhar juntos ali como prestador de serviço. Tô pedindo um feedback aqui, porque depois vai ficar registrado. Se o meu trabalho for uma merda, agora eu tô frito. Mas isso? Pode falar aí, como que é? Como tá sendo essa experiência com a importação e-commerce? Certo. A gente conheceu você através de uma mentoria que a gente fez, que é a mentoria Max, com o Gabriel Bólico, do E-Commerce Puro, né? E desde o início da mentoria, a principal dor que a gente tinha, né, ainda tá organizando, é a questão da importação. Tipo assim, de ter mercadoria aqui, né, Davi? Porque, assim, a gente estava preocupado em vender. Depois veio a questão de como trazer mercadoria, como trazer mais volume, e é onde a gente estava patinando. Como é que eu vou trazer mercadoria? Porque não dava para trazer... Chegar com preço competitivo também. Para chegar com preço competitivo, porque simplificado é limitada, e acaba que se der problema também para você desembaraçar, não tem como, porque você não tem um despachante, é mais difícil, né? E aí foi onde, na consultoria do Gabriel Bólico, que eles apresentaram você. E foi a nossa primeira reunião, né? Ele falou, não, quer saber de importação. Foi. Sim. Aí eles já conectaram lá com você, cara. E desde o primeiro, assim, contato que eu tive com o Nemias, eu já senti confiança. E assim, eu já tinha procurado outros despachantes aduaneiros antes. A gente nunca teve confiança, não. A gente nunca teve confiança. E como o nosso produto é um produto de margem baixa, não é um produto que tem uma margem alta, ficava inviável. Na hora que a gente passava a tabela de preço, o cara fazia os cálculos lá, um monte de taxa, um monte de coisa, e frete daquilo, não sei o que, ficava inviável. Tipo, custava 3 vezes mais o valor da mercadoria. Nossa. E aí, quando eu conversei com o Nemias, a gente perguntou como que é e tal, que você já deu direcionamento pra gente, explicou o seu trabalho, a forma que a gente poderia utilizar até o frete do nosso fornecedor, que tem um valor mais competitivo, né? Que o cara, a fábrica é grande. Honestidade e transparência, né? Eu já senti honestidade e transparência. Honestidade e senti um cara muito técnico, muito inteligente, que sabia o que estava falando. Porque a gente teve reunião, você chegou até aí no Espírito Santo. Cheguei. Porque a gente preza muito isso também, de às vezes depois ir lá. A gente às vezes ia levar até a empresa pra lá. Aí a gente foi no Espírito Santo. Eu não cheguei, o Davi foi no Espírito Santo conversar com uma despachante lá. Ela tem uma empresa lá, ela é mulher e, tipo, tinha empresa lá e o Davi conversou com ela pessoalmente, mas a gente não tinha aquela confiança. A gente tava com medo. Ainda. E aí o amigo nosso que foi com o Davi fez o serviço com ela. E chegou aqui no Brasil, deu um monte de problema. E aí a gente já ficou mais... Assim, receoso ainda. Falou, cara, despachante tem que tomar cuidado demais. E aí foi onde que, como eu falei, Deus colocou, a gente fez esse curso e colocou a importação e-commerce e você no nosso caminho. Amém. Fiquei feliz de saber, legal. E assim, cara, fantástico. Tipo assim, o que depende, tipo assim, de vocês, a orientação, o suporte que vocês dão pra gente, a explicação. Pessoal da sua empresa também, pessoal rápido pra... Muito bom mesmo, né, cara? Tipo assim, foi perfeito. Porque, igual o Davi falou, agora a gente tem uma base, uma confiança de que a gente vai conseguir trazer mercadoria e potencializar a empresa. Porque antes a gente ficava naquela, cara, a gente quer vender, quer trazer mercadoria, mas como que vamos trazer com segurança? Porque a gente já perdeu mercadoria. E importação é uma coisa que tem muitas variáveis ali, que mesmo fazendo tudo certo, você ainda tem um monte de risco. Você vê, a Receita tá de greve. Também. Receita de greve, canal vermelho, demorando pra caramba, os caras aplicam multa. Importar, gente, não é pra qualquer... Não. Todo mundo pode importar, mas... importar não é pra qualquer um. Olha que loucura, né? Cada um meio paradoxo o negócio, né? Tipo, todo mundo pode importar, mas importar não é pra qualquer um. Tem que ter estômago às vezes, tá? Tem que ser propenso a risco. E tem muita gente que para porque... Desanima. Encontra pessoa desonesta isso aí. Que te rouba, aí paga caro e ainda não recebe a mercadoria. Isso. Que foi falou tudo. Cara, falou tudo. Ó, pessoal, mais um ponto importante aqui. Principalmente quem vende online, tá? Tomem cuidado com as empresas que estão aparecendo aí no Instagram, no YouTube de vocês, se posicionando como empresas que ajudam
o e-commerce, porque tem muita empresa grande, tá? Empresa grande, com nome, com marca forte, que paga muito tráfego, que se posiciona em eventos, que presta um desserviço, tá? Não vou falar nomes aqui por uma questão ética, mas tomem cuidado. Você que é do e-commerce está passando praticamente por uma pirâmide financeira. Sim. Todo mundo quer vender tudo, todo mundo agora é especialista de importação. Cara, pessoas que foram até clientes meus de uma importação, às vezes simplificada, tá se posicionando hoje como guru de importação. Cara que vende online, tá, gente? Cara que vende online hoje tá ensinando sobre importação. Nada contra, eu acho que é interessante, sim, a pessoa transferir o conhecimento dela. E até ela pode até ganhar por isso. Mas às vezes eu olho os históricos, é um cara que fez uma importação aéreazinha, simplificada. Às vezes fez uma marítima lá num compartilhado que nem foi com a gente. E o cara tá ensinando sobre importação. Eu tenho mais de 3 anos, que eu faço 3 anos e eu tô aprendendo muita coisa com você. E nem só cara. Aprendendo. Eu tenho que passar para você. Você faz muita coisa que eu nem sei. Né? Eu tava num evento. Tem que fazer, Eu tava no evento, palestrando semana passada, com o Igor Savoia, no Importação Pura lá, o pessoal do Gabriel Bólico. Cara, o Igor, ele vai importar 500 containers nesse ano. Ele conhece ele já tá quase 3 anos aí, 2 anos, de 2 a 3 anos dentro dessa jornada como importador, aprendeu muito, é um cara ensinável. E ele respeita pra caramba, ele falou que ainda tem muito a aprender. Ele respeita a importância de bons parceiros, bons despachantes ali. E a galera, cara, aprendeu, fez uma importação, tá ensinando pra alguém. E outras grandes, enganando as pessoas, cobrando 20, 30 mil reais para dar uma consultoria simples que custa às vezes 500 reais, entende? Então é perigoso. Não, e assim, é perigoso a pessoa desanimar, porque ela vai pegar o primeiro dinheiro que ela tem ali, ela já perdeu o dinheiro, aí ela não vai ter mais potência, mais força. Fica frustrado, tira ali o combustível da pessoa. Sim. E outra coisa muito importante também, a pessoa tá vivendo esse ambiente. O ambiente, isso é bíblico, né? Diga quem tu andas, com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, assim, a gente tem que viver esse ambiente. Se você estiver vivendo com um ambiente com pessoa boa, com pessoa honesta, não tem jeito de dar errado. Você está vivendo um ambiente com pessoas que está fazendo e que está dando certo, que está tendo resultado, você também vai ter resultado. Então, assim, eu falo para quem estiver procurando alguma mentoria, procura com quem tem resultado. Com quem tem resultado, com quem tá dando pessoas certo. Reais, né? O pessoal tá vendo a gente aqui conversando aqui, a gente começou do zero, a gente começou a marca, a gente começou tudo, que o Neemias fera pra caramba. Começa com quem realmente entende, com quem realmente dá resultado, com quem realmente tem transparência. Mas você sabe, tem gente que tenta. Não é por falta de vontade. É que quando o cara tenta, ele tem uma dor ali, uma necessidade, ele acaba conectando com quem aparece mais. Por exemplo, não adianta o Neemias ser bom se o Neemias também não aparece pra ninguém. Adianta, né? Tem uma questão que também, às vezes até uma falha minha, de não me posicionar com mais velocidade. Mas se eu também me posiciono com muita velocidade, eu não vou atender no nível que eu preciso. Eu tenho que ter uma equipe estruturada para atender nesse mesmo nível. Então é meio complicado. E aí essas empresas que às vezes nem têm uma equipe estruturada, mas tem um processo de vendas rápido, eficiente, ela aparece mais rápido, ela engana mais rápido, ela frustra mais rápido, e aí vem pro meu hospital depois ali na importação. Às vezes nem vem, às vezes desiste. Ou nem vem, desiste. Exatamente. Como são as primeiras, a pessoa, não, isso não é pra mim, não. É isso aí. É isso aí. Cara, mas sensacional. Obrigado pelo feedback, obrigado por compartilhar aí com o pessoal aí que tá assistindo e que vai assistir. A experiência que vocês estão tendo com a minha empresa, espero que ela melhore cada vez mais. A gente vai potencializar sempre. É muito bom ouvir isso. E eu queria, agora para finalizar aqui o nosso bate-papo, infelizmente, eu queria que vocês falassem, né? Cada um de vocês mandasse um recado para essa juventude, para a gente fechar aqui essa gravação incrível, né? Esse bate-papo incrível. Eu queria que vocês mandassem uma mensagem para aquela pessoa jovem, porque assim, escutando a jornada de vocês dois, vocês começaram bem cedo ali, né? Desde a pré-adolescência. Porque, cara, a partir do momento que você começou a vender alguma coisa na tua cidade, você também ali empreender, né? Vocês já começaram, você já tinha um caráter de vendedor e tal, né? Um DNA de vendas, sim, né? Com certeza. Vocês já tinham também um DNA de empresário, de empreendedor, né? Vocês não foram aquele cara de trabalhar muito. Trabalhou tal, mas foi mais para empreendedorismo, né? E a gente tem uma juventude meio perdida, cara, que não sabe ainda o que quer.
né? E vocês ainda são muito jovens. 30 anos, para mim, vocês são muito jovens, né? Queria que você deixasse um recado para essa galera que quer começar hoje. Um cara que tem 15, 18, 20, 25 anos. O cara que às vezes até tá cansado do emprego deles. O que você tem para falar para esses jovens aí? Qual que é teu recado? Qual que é tua dica, teu insight aí? O que você pode contribuir para essa galera? Pode falar olhando aí. O meu insight é assim, acredite, né, em você. Nós somos capazes, né? Então, assim, o que eu falo é para não ficar acreditando em terceiros. Nós somos capazes. Então, acredite em você, tenha mais coragem. Eu vejo os jovens de hoje são totalmente capacitados, mas não tem coragem, não tem força, não tem energia. Então, assim, tenha muita energia, né? Tenha muita coragem, tenha muita disciplina, que dá certo. É certo. O Cristiano Ronaldo mesmo é um exemplo, né? O cara tá jogando futebol eu sou aí com fã desse cara absurdo. Mais de 40 anos, porque ele não é o que dribla melhor, ele não é o que tem o dom, mas ele tem disciplina, ele tem coragem, ele tem atributos que vencem Ele é consistente, né? Ele é um cara consistente, que vence o dom. Tem muita gente que tem habilidade, dom pra se é uma habilidade, ele pode desenvolver. Ele entendeu isso e ele é um cara disciplinado. Muito. Eu acho que a disciplina e a constância, ela vence qualquer coisa. Eu né? acho que vence qualquer coisa. Tanto que eu sou um exemplo disso. Eu já vendi banana na rua, hoje tô vendendo online, pô. Então... Vende o que tiver, vende, né? E você, andava a pé. E hoje, graças a Deus, já faço viagem internacional, a gente já deu a volta no mundo. E é só o começo, né, cara? É só o começo. É isso aí, parabéns. Conta aí. Então, eu acredito, né, queria falar pra essa galera jovem aí, que hoje em dia, com a internet e tal, vende muita facilidade. Que, tipo assim, que tudo é fácil, que você vai abrir uma continha ali no Mercado Livre ou no YouTube, que você já vai começar a ganhar dinheiro. O que eu gostaria de falar para quem tá me ouvindo, que não vai nesse papo, tipo, trabalhe, estude, procure caminhos, procure se conectar com pessoas que realmente entendam e que tenham resultado, porque o cara chegar ali na internet, alugar um carro, falar que tá ganhando milhões, que mostrar uma conta ali, cara, isso não é nada. E para chegar naquele resultado ali do carro e ser um resultado consistente, um carro bom, de um dinheiro, precisa de trabalho. Então, saia tipo, do comodismo, saiba que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que correr atrás. E não procure coisa fácil, não procure o caminho mais fácil. Procura aprender, procura se conectar com quem realmente entende e vá atrás do seu sonho, dos seus objetivos. Seja ele empreender, seja conseguir um emprego melhor, seja realizar aquele sonho seu de ser um médico, um engenheiro, o que for. E tente ser o melhor naquilo ali. Tente correr atrás. Comece com o que você tem também. Às vezes o cara, vou deixar para começar... Na hora que eu ganhar um dinheirinho, na hora que eu ajudar, não, cara, você tem um pouquinho ali, já começa a mexer, com o que tem, né? Estuda, né? E já procura saber. Hoje a internet facilita demais. Assim, conteúdo, você conseguir muita coisa gratuita, né? Conseguir muita coisa boa. Tem hoje o ChatGPT também, que ajuda muito. Então, saiba usar as ferramentas. Não fica usando a internet só para ver bobagem, MC, não sei o quê. Não, usa para converter em coisas reais. E eu queria... agradecer, né, o pessoal aí que estiver assistindo e deixar esse recado. E queria deixar também um brinde com o Neemias. Porra, isso aí eu gosto. Eu também, também tenho um aqui pra vocês. Eu tenho aqui um presente, uma lembrancinha aqui pra vocês, né, da Importação E-Commerce, que inclusive, gente, é a patrocinadora aqui do podcast, do Importação E-Commerce Cast. Obrigado. Tá? Aí tem um negócio bem legal, acho que vocês vão gostar bastante. Principalmente para quem faz importação aqui, ó. É uma tabela, olha que legal. Gente, olha isso aqui, ó. Exclusivo da Importação E-Commerce. Uma tabela com todos os Incoterms, Ex-Works, FOB, todos eles explicando o significado e as responsabilidades. E aqui atrás, ó, todos os tipos de container. Então muita gente me pergunta, né, Davi? Tipo... Cara, quanto que cabe num container de 20? Quantos metros num container de 40? Aqui, galera, vocês têm tudo aqui, ó. Colocar num quadro lá no escritório. Isso aqui é exclusivo só para quem é cliente, tá? Obrigado. Mas se eu gostar de vocês aqui, se vocês comentarem esse vídeo, depois eu compartilho. Legal. Tá aqui um presentinho para você, cara. Obrigado. Neemias, eu vou deixar que você é a primeira peça que a gente trouxe. Primeiro modelo, primeira remessa que a gente Que legal, tem cara. à disposição no meu escritório.
Você foi uma das primeiras modelos que chegou da Westgate no Que Brasil. legal. E deixar também uma amostra para você dos produtos novos. Você potencializar cara. seu PC lá. Pô, que legal. Que coisa... Meu, ficou muito lindo, né? Essa logo. E a galera que tá assistindo o vídeo aí também, se precisar aí de SSD, memória RAM, precisar turbinar seu computador, sua máquina aí de trabalho aí, procura o Westgate. Que incrível. Compartilha a tua rede social aí, Instagram, quem quiser te conhecer, né? Quiser dar o Instagram ou da empresa ou o teu aí, compartilha com a galera. O meu é @Westgate Brasil, que é o Instagram da empresa, a gente usa lá. E tem um site também, westgate.com.br. West, do jeito que tá aí na tua camiseta, né? Isso. Legal. E Show. deixar também o boné. Uau. Às vezes você não vai usar pra não estragar o cabelo, mas tá aí. Não, cara, eu gosto de boné, sabia? Pior que eu gosto, eu adoro boné. Que lindo, aí, galera. Que lindo. Ó, o Westgate pra colocar o site é assim, tá? Que sensacional, cara. Que sensacional. Gente, obrigado pela participação de cada um de vocês aqui. É uma honra recebê-los em São Paulo. A gente agora vai para um bate-papo ali mais operacional, mais de negócio, de importação. Mas foi incrível recebê-los aqui, conhecer um pouco da história de cada um de vocês, não só a de trabalho, de profissão, né, e de empreendedorismo, mas a de vida também. Parabéns para cada um de vocês, pelo que vocês estão construindo, tanto como empresários quanto como seres humanos. Espero que as pessoas possam se inspirar aí em vocês e serem cada vez melhor. E de fato que vocês possam prosperar mais, que tenha Deus em todo o projeto e na vida de vocês, dando esse discernimento, dando esse direcionamento para que vocês prosperem e possam ajudar cada vez mais pessoas, ajudar as famílias de vocês, os filhos, que seja inspiração para os filhos, tá? E cara, obrigado de verdade. Obrigado para você que acompanhou esse bate-papo sensacional até aqui. Não esqueçam de seguir o Instagram da Importação E-Commerce Cast. Então é @Importação E-Commerce Cast. A nossa empresa, o Instagram é @Importação E-Commerce, do jeito que está ali, Importação E-Commerce com 2 M's. O site importaçãoecommerce.com.br. E, gente, obrigado. Curtam esse vídeo. Sigam o canal, compartilhem com os amigos, principalmente os empreendedores, tá bom? Um abraço para vocês, que vocês tenham aí uma jornada como empresários incrível e até o próximo vídeo. Valeu!